Então, vamos tirar aí as dúvidas, né? Nessa aula. Então, quem tiver dúvida pode postar aqui no chat ou pode falar aí. Se tiver dúvida, né? Ah, pera aí. Tá. Lista 2 e 3 da lista 3 exercícios. É, tá. Os exercícios do livro. Então, realmente eu esqueci. Tá. Tá. Eu vou colocar depois as páginas do livro a princípio para vocês terem ah, como ver, né? Eu acho que era um exercício do livro do David Ley. Depois tem que colocar as páginas lá no site, tá bom? Eu esqueci disso. O livro eu não tenho. Em português eu não tenho. Eu tenho ele impresso só. Mas a parte dos exercícios eu vou colocar lá para vocês, tá? A parte dos exercícios eu vou botar, né? Porque eu esqueci que não. Esse pedaço. Hum, Toda semana vai ter lista, sim, como eu falei. Aqui. Tá, a questão 2 e 3 da lista, né? Vamos olhar agora. Questão 2 e 3 que está na lista aqui. Ahn, Bom, eu vou só explicar um pouco, né? Porque esse exercício tem a ver com a aula, com a lista 2, né? Então, a lista, vou compartilhar aqui. Então, o exercício 2 e 3, né? O 2, eu vou explicar aqui basicamente o que você tem que fazer, né? É, Pelo menos assim, eu acho que eu já expliquei na aula, mas vamos lá. Então, ele pergunta qual se as retas são reversa, paralela, congruente ou concorrente. Bom, considerando então que você fez o exercício 1, né? Então você calculou o ângulo entre as retas, né? O que você tem que fazer, basicamente, é o seguinte. Deixa eu compartilhar agora aqui. Então, você quer descobrir assim, dado duas retas, né? Vamos botar assim, uma reta assim e uma outra reta assim, né? Passando aqui embaixo, entende? Quero dados duas retas, eu quero saber se ela é concorrente, é, congruente, vou botar assim, é, paralela, ou se é reversa. Então, a gente quer saber isso, né? No exercício, ele pergunta, né, se a reta é paralela, reversa, congruente ou concorrente. Concorrente significa o quê? Que se intercepta.
Basicamente é isso. Congruente não é só que se intercepta, tá? Essa daqui se intercepta, mas não é a mesma reta. Não são a mesma reta. Ou seja, elas tipo se cortam assim em um ponto. Entende? Congruente significa que elas são a mesma reta. Ou seja, elas não só se interceptam, mas são a mesma reta. O máximo que tá é tipo. Ah, digamos assim. Com equações diferentes. Né? Paralela quer dizer que elas têm a mesma Ô, professor, direção. Oi? desculpa te interromper. A congruente quer dizer então que se a gente pegar o ponto dali e jogar na equação da outra, vai dar na mesma reta. Vai ter que satisfazer a equação também. Isso. Só que no espaço, que é esse problema específico, você não tem uma equação, né? Entende? Você tem tipo x igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa, z igual a alguma coisa. Porque a única coisa que você tem no R3, no espaço, a equação é paramétrica. Tá? O senhor falou no vídeo. Isso. Tá? Então você não tem. Então não tem uma equação para ser satisfeita. Mas é certo que, vamos dizer assim, vai ter que ter um t, né? Porque vai ser uma equação tipo assim, ó, 3 mais 5t, 1 menos 2t e 4 mais t. É tipo assim. Então o que você vai fazer, se você botar x aqui, 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 você vai ter que achar no final o mesmo t, ou seja, o mesmo parâmetro, quando você resolver, né? Tá? Seria essa a ideia, se você fosse substituir aqui. Mas quando você tem então uma reta congruente, elas são a mesma, ou seja, uma está aqui e a outra está em cima, é a mesma reta. Então, o que acontece quando as retas são. Qual a diferença da congruente e a concorrente de uma forma, sob um outro ponto de vista? Pelo menos eu acho que eu falei no vídeo, né? Ela vai estar sempre múltipla, professor? Oi? Uma vai sempre estar múltipla da outra? Não, porque não, isso não faz sentido, tá? Ser Professor, múltiplo, a não. forma que o senhor explicou no vídeo para descobrir é muito, muito, muito difícil, muito grande. Eu queria saber se o senhor sabe uma forma mais rápida, por causa que se for cair na prova, eu não sei Ah, quantas questões vão ter, né? Só que a gente tem um curto prazo. Ainda tem que escanear e criar o PDF. sim, mas fica tranquilo, isso daí tempo tem. Tempo tem. Basicamente aqui, o que acontece? Quando é que ela vai ser concorrente? Qual a diferença entre concorrente e congruente? As duas têm que se interceptar, correto? A concorrente e a congruente elas se interceptam. Uma se intercepta só em um ponto, a outra se intercepta em todos os pontos. Então, o que acontece é que nas duas, vamos dizer, a distância da reta R para a reta S tem que ser zero, sabe? Essa seria uma forma, a forma assim geral de você descobrir isso. A distância tem que ser zero. Agora, qual que vai ser a diferença delas serem concorrente ou congruente? É se o vetor direção é paralelo, ou seja, aqui ó, o vetor direção de cada uma delas não é paralelo. Agora aqui o vetor direção de uma, né, vou botar aqui em rosa, e a outra assim, ó, são paralelos, ou seja, um vetor é múltiplo do outro. Aí sim a gente pode falar que é múltiplo, entende? Então eu posso dizer o seguinte, que digamos, o vetor v de uma, né, o vetor direção de uma é paralelo ao outro vetor. Se isso acontece, então é congruente. Entendeu? Se acontece isso e o vetor paralelo, vetor de direção são paralelos, então vai ser congruente. Se não for paralelo, aí é concorrente, porque aí só dá para interceptar em um ponto. Entendido esse detalhe com relação a esses dois aqui? Entendi.
tá? Aí para ver se é congruente, paralelo, é só você olhar os vetores de direção, né? Porque é só ver se é um múltiplo do outro. Por exemplo, o vetor 301, ele é múltiplo do vetor, por exemplo, 602, né? Porque esse vetor daqui, ele é 2 vezes esse, né? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, e 2 vezes 1, 2. Entende? Então, se um é múltiplo do outro, quer dizer que é paralelo. São paralelos. Tá bom? Então, eu espero que pelo menos a parte do concorrente, congruente, então está resolvido. Tendo resolvido esse pedacinho, tendo compreendido isso, aí você pode discutir o outro caso. Então, qual a diferença entre paralela e reversa? Bom, paralela significa que tem a mesma direção. E aí, para diferenciar da congruente, a gente diz que tem a mesma direção e são diferentes. Entende? Dependendo do autor, do ponto de vista do autor, ele pode falar que paralelo, toda reta paralela, toda reta congruente é paralela. De uma certa forma, é verdade. Toda reta congruente é paralela, né? Porque tem a mesma direção. Mas, se você quiser, a gente pode considerar que paralelo aqui, a gente vai considerar em geral que são diferentes, só para poder ter 4 nomenclaturas. E o que é a reversa? A reversa quer dizer que não se encontram, vamos botar assim, ó, não se encontram, né? Não se interceptam. Mas além disso, aqui tem a mesma direção, aqui não tem a mesma direção. Ou seja, basicamente, o que a gente está falando então aqui é, no caso das paralelas, quer dizer que uma está assim e a outra está assim, paralela. E no outro caso aqui, reverso, quer dizer que uma está assim e a outra está tipo passando aqui assim, mas sem cortar, entende? Tipo, uma em cada altura, tá bom? Uma em cada altura assim, só que cortando de forma, sabe, sem se interceptar, sem se cortar, tá? E aí, você, então tem o seguinte, oi, Mas se ela não se interceptar e se nesse formato aí não vai ser uma reta. oi? Não- Não, pega 2 canetas, uma caneta em cima e uma caneta embaixo. Imagina aí. Ah, então nós não vamos encontrar nenhum ponto em comum entre elas duas, né? Não se interceptam, sim. Isso é reverso. Entendi, tá uma sobreposta, digamos assim, né? Uma tá aqui em cima e outra tá aqui embaixo. Tipo assim. Sabe? Aí, bom, pega 2 canetas, né? Aí você olha as 2 canetas. Vamos botar assim. Você tem uma caneta aqui, vou botar aqui assim, e uma outra caneta aqui, né? Tá vendo? Uma tá paralela à outra, então se corta, intercepta. Mas se uma tiver assim, aí tá ali, ó. Elas não são paralelas e não se cortam. Então elas são reversas. Entendeu? É tipo isso. Então, qual a diferença então das duas, né? Vamos assim, se eu for olhar aqui de uma outra forma. Então, o que acontece, o que tem em comum das duas é que a distância das 2 retas não é 0, né? Porque elas não se cortam. Mas o que vai acontecer? Na paralela, o que acontece? Os vetores direção, né, das retas, são paralelos. Se eles são paralelos, quer dizer que são múltiplos um do outro.
Ou melhor, um é múltiplo do outro, né? Se quiser colocar de forma melhor. Né? Um vetor é múltiplo do outro. Professor, Oi. então, para resumir, a concorrente são duas retas que em algum ponto se interceptam. A congruente são dois pontos da mesma reta. A Não, paralela, congruente quer dizer que são a mesma reta. isso. São A exatamente. paralela, a distância delas assim, vai ser sempre a mesma, o vetor vai ser sempre um múltiplo um do outro. E a reversa não vai ter nenhum ponto em comum. Não tem nenhum ponto em comum e o vetor direção não são paralelos. Entendido, professor. Obrigado. Né? Ou seja, um vetor é múltiplo do outro. E na reversa, né? Os vetores de direção não são múltiplos um do outro. Não são múltiplos, né? Um do outro. Sabe? Então o que acontece é que então acontece isso. Ó, na paralela está aqui um vetor direção, está aqui outro vetor direção. E na reversa você vai ter, né, um vetor direção para cá, outro vetor direção tipo assim, sabe? Dois vetores de direção não múltiplos, né? Tá? E aí você consegue no exercício 2 fazer isso. Então, basicamente você tem que calcular a distância entre as duas retas e ver se os vetores são múltiplos um do outro. O vetor V e o vetor W, né? Eu vou compartilhar aqui. Então, basicamente é ver se esse vetor V aqui, tá vendo? Na questão A, você tem que ver se o vetor V e W são paralelos. Já dá para ver que não são, né? Não é um múltiplo do outro, né? Aqui é menos 1 e aqui é 0. Então já dá para ver, entende? Você vê rápido que um não é múltiplo do outro. Aí a única coisa que falta é você calcular se elas se interceptam de fato ou não. Só isso. Tá bom? Professor, pode fazer só A, por favor? Fazer A. Eu ia pedir a mesma coisa para a gente ter uma ideia de cara, assim, de como começar, entendeu? A gente não fez calcular a distância de reta? Então vamos lá. Como é que você calcula a distância entre as duas retas? Vamos ver aí. Não, professor, não é a 1A, não. É a 2A. Tudo bem, mas para fazer isso a gente tem que calcular a distância. Eu tenho feito, se o senhor quiser. Não, então vamos lá. Vamos calcular a distância. Cadê vou compartilhar aqui. Então vamos lá. Vamos fazer a 1A. A 2A, quer dizer, né? Vamos fazer a 2A. Tá? Então, para eu fazer a 2A, eu preciso dos dados da 1A, né? Então, os dados da 1A são o seguinte. Ó. O ponto é menos 1, 1, 3. 1, 3. Né? O vetor V. Onde o senhor está fazendo? Não consigo ver, professor. Opa, eu botei errado. Tá? Aqui. Pronto. Eu estou copiando aqui de volta. Tá certo? Então, ali, menos 1, 1, 2. Certo? E a outra reta, ela passa pelo ponto Q, 0, 1, 3. Certo? E o vetor W é 0, menos 2, 1. Então, esse é o dado, né? Esse aqui são os dados para a reta R e esse aqui para a reta S, né? Na questão. Isso. Tá bom? Então, uma coisa que a gente vê de imediato é que V não é paralelo a W, correto? Por quê?
Que, Porque os vetores aí, no caso, não são múltiplos um do outro, né? por exemplo, V não é múltiplo de W, né? Não tem como ser de W. É impossível, né? Qualquer número que eu multiplicar o W, não tem como dar menos um aqui, né? Porque 0 vezes qualquer número dá 0. Então não tem como dar menos um. O único número que você poderia multiplicar é 0. Mas se você multiplicar W por 0, vai dar 0. Vai dar um vetor nulo, entende? Não tem direção. Então, não é possível. Aí agora, bom, tendo feito isso, quais são as duas possibilidades? Se o V não é paralelo a W, então tem duas possibilidades. Ou são concorrentes, correto? Ou são retas reversas, não é isso? Que a gente falou? Então, não é paralelo. Então, essas são as duas opções. Aí eu vou resolver isso determinando se as retas se interceptam. Eu tenho que determinar se as retas se interceptam. Tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, tem mais de uma forma de fazer isso. Assim, de verdade, a gente poderia fazer de várias formas, assim, mas a forma mais assim imediata é a gente tentar calcular a distância entre R e S, certo? Como é que é dada a distância de R e S? Vamos lá, vocês estudaram aí? Vamos ver. Eu tenho que fazer um produto vetorial, certo? E embaixo dividir pelo módulo de V e W. Isso, eu vou fazer o produto vetorial de V com W, certo? E aqui embaixo fica a norma de VW. Isso? Isso. Certo. Mais o quê? E multiplica pelo vetor aí na frente também, né, professor? Multiplica pelo vetor. Qual vetor? Tá, você tem aqui duas retas. Como é que fazia a distância? Então, eu tenho que calcular um vetor que é normal aqui, as duas retas. Esse vetor normal é o V por W. Essa é a propriedade do produto vetorial. Então, eu calculo esse vetorzinho, certo? Depois eu pego um vetor que liga as duas retas e projeto esse vetor. Esse vetor aqui pode ser o vetor PQ, né? Correto? Certo? Certo, professor. Então eu vou fazer a projeção de quem? Do vetor PQ na direção de V por W. Então o comprimento desse cara daqui é o meu vetor que eu estou procurando. Tudo bem? Essa projeção aqui, ó, o comprimento dessa projeção é a distância. Tá? É o módulo disso. Então vamos calcular a projeção, né? Como que fica a projeção? Então, a projeção, eu preciso... Como é que é a projeção do PQ na direção V por W? Isso aqui é o produto interno do PQ com V por W sobre a norma de V por W ao quadrado vezes V por W.
vezes o vetor V por W. Tá bom? Isso dá um vetor. Se eu quiser calcular a norma desse cara, né, isso aqui é a norma, na verdade, o comprimento dele vai dar o módulo de PQ, vírgula V por W, sobre a norma de V por W ao quadrado, vezes a norma do V por W. Aí o que acontece é que esse V por W aqui, isso aqui é só para simplificar contas, tá? Se vocês quiserem. Aí isso aqui corta com esse, né? E aí sobra o quê? V por W ali embaixo, né, professor? Isso, aí vai sobrar só uma norma de V por W e o vetorzinho que aparecia ali sumiu. Então fica só o módulo do produto interno de PQ V por W sobre a norma do produto interno de V com W. Tá certo? Ok? Ok, professor. Então agora é fazer conta, é assim que a gente pode fazer então. Aí você pode fazer a continha. Vamos lá. Então qual é a continha? A primeira, assim, imediata que aparece aí é o V por W. Alguém fez o V por W já? V por W é como é que é? O produto. Oi? Deu 0/20. A raiz de 20. Não. V por W, ou a norma ou o vetor? Eu quero Tá o sendo. vetor. Ah, tá. O vetor V por W. Então vamos lá, vamos fazer a conta para ver se está certo. Não, vou multiplicar aqui, ó. I vezes 1 em 1 vai dar 1 vezes I, né? Tá bom? Que aí, JK. Então vai ficar. Vou fazer todo mundo que está indo para a direita. Ó. J vezes 2 vezes 0. Então dá 0J, né? Mais K vezes menos 1 vezes menos 2. Então menos menos dá mais, então vai dar 2 vezes K. Ok? Agora vamos fazer o contrário, né? O contrário vai ficar assim. Vou fazer de outra cor. Não, vai ser esse cara multiplicando esses dois aqui, ó. Aí vai dar menos, né? Então, ao contrário, vezes o quê? 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes 2, 4. 4 e chapéu. Opa. Menos. Vou fazer o J. Esse aqui. Vai ficar esse com esse. Esse aqui. Com esse aqui. Então vai ficar menos. Aqui fica menos, né? Menos 1 vezes menos 1, menos 1. Então vai ficar menos 1. J. Menos. Vou fazer o K. Que dá 0K, né? Aqui. Menos 0K. Então, meu vetor vai ser. Então, tudo que tem I. Aqui dá 4I, com o I dá 5. Vou botar 5I, para apagar isso aqui. 5I, né? J, aqui é 0 e aqui dá 1, né? Menos com menos mais, então dá J e 2K. Então, nosso vetor, se a gente quiser colocar em coordenadas assim, dá 5, 1 e 2. Ok? Esse é o vetor. Acertou? Não fiz. Ué, Eu não consegui fazer. mas para fazer isso aqui, você tem que fazer o vetor. Senão, você tem que fazer o produto vetorial. Não funciona. Tem que fazer essa continha. Ok. Então, isso é o V por W. Quem é o vetor PQ? Né? É outro vetor que eu preciso. Quem é o vetor PQ? Então, o ponto Q menos o ponto P. Isso. Então vai dar 0 menos esse, vai dar 1.
1 menos esse, 0. E 0 também, né? Certo? Então esse é o PQ. Então tá ali. E qual é a norma do V por W, né? Então agora a gente só precisa fazer isso. Então como é que vai ficar a conta aqui? Vamos lá. A distância de R e S, então, vai ser o quê? O módulo do produto, P com Q, né? Então, vou botar aqui. Vai ser o PQ, módulo desse produto interno, sobre a norma de V por W. Bom, PQ vezes o V por W é fazer o produto interno desse cara com esse cara, que vai ter que dar 5, né? Dá 5 mais 0, né? Porque 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. Então dá isso. Dividido pela norma desse vetor aqui, né? Ó, que esse é o vetor V por W. Então vai dar raiz quadrada de 25, 5 ao quadrado, né? Mais 1, que é 1 ao quadrado, mais 4. Então dá módulo de 5, que é 5, dividido pela raiz quadrada de 30. Acabou. Então essa é a distância. Não é zero a distância. Então, qual é a conclusão? As retas são... Então, Se a distância entre elas não é zero, é porque as retas são reversas, né, professor? isso aí. Então as retas são reversas. Professor, essa aula de dúvida o senhor vai colocar lá no cigarro depois? Eu vou botar lá no YouTube e vai estar lá naquela playlist das aulas, né? Tem uma playlist que eu coloquei o link. Só que a da aula passada eu esqueci. Eu fiz o upload agora há pouco. Eu tenho que converter a da segunda-feira também. E Professor, botar só lá. mais uma dúvida. Eu não consigo achar Acharam o quê? eu não consigo achar o canal do senhor pelo YouTube, só entrando pelo Siga. É normal isso? Ah, não sei. Você tem que pegar o link que está lá no Cigarra e guardar. Só isso. Você diz que você não consegue entrar? Como assim? No Cigarra eu botei playlist, né? Não, sim, eu entendi. Eu tô dizendo, tipo, se eu entrar lá no YouTube e pesquisar pelo senhor, eu não acho, só pelo cigarro, entendeu? Ah, só pelo link direto. Aí eu não sei. Pois é, sei lá. Não sei por que que não acha. É, aí eu não sei por que que não acha assim. Por que que você fazer pesquisa não acha. Verdade, eu também não consigo. Só entrando, copiando o link e clicando no link. Mas se colocar lá no YouTube o nome, não acho o canal nem a playlist do senhor. Ah, deixa eu ver. Tem uns vídeos que eu botei como unlisted. Quer dizer que não é público. Você entra se você tiver o link. Talvez seja por causa disso. Porque quando eu comecei a fazer alguns vídeos, aí eu coloquei como unlisted no início. Aí eu acho que eu tenho colocado, acho que como unlisted. Só por causa disso. Vou ver se eu coloco como public depois. Só que agora botar um por um vai dar trabalho. Vou ver se eu boto como public. Mas de fato você tem que pegar pela. Por enquanto vai ser pela playlist mesmo que está disponível lá no Cigarra. É o link da playlist. Entendeu? Ok. Então, o exercício 3, né? Tem mais um exercício que perguntaram, né? Então, o exercício 3 é o ângulo entre um plano e uma reta, né? Então, eu tenho um plano e tenho uma reta. Isso aí, pelo menos, Uhum.
Vamos ver aqui. Então, vamos fazer aqui de modo genérico. E aí é só você... Aí você diz se você tem dúvida, né? Qual a sua dúvida para fazer. Tipo, imagina um plano. Um plano, ele tem um vetor normal n. Né? Se ele tem uma equação tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero, ele tem como vetor normal o vetor ABC. Ok? Lembra isso? Professor, essa questão, o senhor não precisa nem resolver, só colocar a fórmula, porque eu não encontrei. Como assim? Não entendi. Você não encontrou o quê? Eu não entendi. Não existe uma fórmula para calcular a distância do plano até a reta? Não, mas a questão não é calcular a distância. É calcular o ângulo. É o ângulo, só tem da distância no vídeo do senhor, não encontrei do ângulo. Você vai ter que usar... Não, tem lá não é bem uma fórmula, mas é... se você tem dois vetores V e W, qual o ângulo entre V e W? Você lembra como é que calcula o ângulo entre dois vetores? Isso foi visto. Lembro, cosseno de θ. Então, tipo, isso aqui dá a norma de V, norma de W, cosseno de θ. Então, você sabe que o cosseno de θ vai ser dado por produto interno de V com W sobre a norma de V, norma de W. Então, θ é igual ao arco cosseno desse número aí que você vai obter, que é o produto de V com W sobre a norma de V, norma de W. Né? Então, esse é o ângulo entre dois vetores. Então, quando você quer calcular o ângulo entre um plano e uma reta, né? Tipo, você tem um plano aqui, tem uma outra reta aqui, né? Tipo uma reta que está cortando aqui o plano, vou botar assim, corta o plano aqui assim. Você quer saber o ângulo entre esses dois caras? Você, de certa forma, está querendo calcular o ângulo entre o plano e o vetor V que dá a direção da reta. Entende? É isso que você está querendo calcular. Então, se você tem um plano assim, você vai ter um vetor normal n, que vai ser componentes ABC. Esse A, esse B, esse C. Aí, para você saber qual é o ângulo entre os dois, então você vai calcular o ângulo entre o n e o V. Mas de que forma? Vou botar agora o plano nesse esquema aqui. Ó. Esse aqui é o plano. Tá? E esse aqui é a sua reta. Essa aqui é a sua reta. A sua reta, então, tem um vetor V. Direção V. O seu plano, ele vai ter um vetor normal, N. Vou botar ele aqui assim. Então, o que você quer calcular? Você quer calcular esse ângulo daqui. Ó. Vou chamar ele de, sei lá, de alfa. Esse ângulo aqui de alfa. Tá bom? É esse ângulo que você quer calcular. Tá bom? Só que você sabe calcular quem? Você sabe calcular esse ângulo aqui, que é θ. Esse θ é o quê? É o ângulo entre quem? Entre N e V. Você calcula como? Usando essa continha que está aqui. É só botar no lugar de W aqui, por exemplo, N. N e N. Certo? Então você sabe calcular esse ângulo θ. Tá joia? Joia. Então, mas só que θ não é exatamente o ângulo que você quer, mas você sabe calcular, se você consegue calcular θ, você consegue calcular alfa. Por quê? Porque esse vetor n aqui, ele é perpendicular ao plano. Então significa que θ mais esse número alfa
tem que ser quanto? 90 graus, né? Ou π sobre 2, se você quiser. Né? Em matemática, a gente vai usar muito π sobre 2, na verdade. Então, θ mais α é 90 graus, ou π sobre 2. Quer dizer, então, que quanto que é alfa? Alfa é 90 graus menos o seu θ. Ou π sobre 2 menos θ. Ou, aqui, ou π sobre 2 menos θ. Tá bom? Então, é isso que você tem. Então, quando a gente tenta calcular aqui quando a gente quer resolver esse problema, então eu só preciso obter os vetores que dão a direção, o vetor que dá a direção da reta e o vetor que é normal. Por exemplo, nesse plano aqui, qual é o vetor normal do plano? 1, 1, menos 1, né? Que é os coeficientes do x, y e z. E da reta, qual é o vetor da direção? É o coeficiente que está junto do t. 1, 0, menos 2 e 1, né? não, é 1, menos 3 e 1, que é o coeficiente que está junto do t. O coeficiente que está junto do t é o que dá o vetor. Igual aqui em cima, que fica assim, ó, P mais TV. Ó. Então, esse V daqui é esses coeficientes que estão junto do t. Né? Então, seria assim, tipo, se você tem fazer um exemplo aqui, aí você vai saber identificar. Tipo, se você tem uma reta x igual a 1 mais 3t, y igual a 5 menos t, e z igual a 1 mais t, o vetor v, que dá a direção da reta, vai ser 3 menos 1, 1, que é esses coeficientes aqui. O coeficiente do x, do y e do z. Do x, do y e do z. Tá? Então, isso te dá o vetor v, que dá a direção da sua reta. Aí, basicamente, é você calcular só aquele produto interno e a norma dos vetores para calcular isso. Tá? Ok? Alguém queria perguntar mais alguma coisa? Não, por enquanto foi só isso, professor. Eu tenho só mais uma pergunta. Lá naquela fórmula de que um vetor vezes o outro vezes o ângulo de θ, se a gente isolar o ângulo de θ, a gente também consegue achar ele pelaquela fórmula lá? Qual forma que você está querendo se dizer? Daqui, que eu obtive? Isso, essa mesmo, professor. Não, essa não, a que estava no slide anterior, que você tem que o ângulo dele ser igual a um vetor vezes o outro vezes o Isso ângulo. aqui? Arcosseno de VW. Isso aqui? Não, ainda não. Da distância ou do ângulo que você quer dizer? A distância, na fórmula da distância, lá tem o θ do ângulo também, não tem? Se isolar isso lá na distância, já sabendo a distância, não tem como achar o ângulo, não? Não, na distância você não tem ângulo. Na distância das duas retas, você quer dizer? É que fica que a distância é igual a um vezes o outro vezes o ângulo de θ. Vai dar isso aqui, né? Ó. Na distância, é essa conta que a gente fez, né? Não tem ângulo aqui. Não é? A distância da reta RS não tem ângulo aqui. Eu esqueci o nome da fórmula, professor.
Depois da igualdade fica um vetor vezes o outro vezes o ângulo. Um vetor vezes... Ah, isso aqui assim, se isso aqui, VW, tipo, VW é igual a módulo de V, módulo de W, cosseno θ, é isso? Isso. Isso aqui é Isso que a eu tava fórmula do perguntando. produto interno. Mas se souber já o produto interno, não tem como fazer isso e achar o ângulo do cosseno ali no caso? Mas é isso que a gente fez. Cosseno de θ é igual ao produto de VW sobre módulo de V, módulo de W. Aí você aplica a inversa do cosseno, que é o arco cosseno. Aí você obter arco cosseno de θ é o produto interno de V com W sobre norma de V, norma de W. Né? Se você souber o produto interno, você tem que jogar aqui. Mas precisa saber também a norma dos vetores. Entendi, professor. Certo? Quer dizer, aqui falta o arco cosseno, né? Arco cosseno. Arco cosseno disso. Desculpa. Θ vai ser o arco cosseno disso. Entende? Você vai precisar desses números. É isso que você faz mesmo. Eu vou postar hoje aqui, daqui a pouquinho eu já estou colocando. Tá? Então tá bom. Vou encerrar aqui a gravação então da nossa aula.